Amém. Obrigado, Cauê. Obrigado, gente. Boa noite. Para você que está aqui, boa noite para quem está online também. Eu tenho alguns seguidores online, a minha família. A Neia já fez o favor de compartilhar lá. Gente, um beijo para vocês que estão online. Mas não é só minha família, tem mais gente aqui. Deus abençoe quem está online. Deus abençoe você também. Como o Cauê já orou, gente, eu não vou orar em cima do que o Cauê orou. Eu vou pedir para você já se assentar. É no mínimo deselegante, né? A pessoa ora por você, aí depois você faz outra oração, invalidando a oração da pessoa. Não, deixa que Deus conhece a gente. Obrigado, pastor. Eu tenho aqui minha coca, mas eu não dispenso a água. Bênção demais. Gente, boa noite. Então, o Cauê já me apresentou. Então, eu gosto de me apresentar assim, eu sou o Sidney da Neia. Então, o meu e-mail é Sidney da Neia. As pessoas riem quando eu vou fazer isso. As mulheres nas lojas, quando eu faço o cadastro, elas dizem que é a meta de relacionamento, que o e-mail do marido dela tem o nome dela. É o meu. Eu sou o Sidney da Neia, até no meu e-mail. E a gente não consegue dissociar isso, né? Então, quando as pessoas olham para mim, elas sabem. É o Sidney da Neia, é a Neia do Sidney. E a gente tem trabalhado com casais na Além do Véu hoje, lá em São Bernardo. Além do Véu é uma igreja que está hoje em 3 locais, né? Tem 3 campos, um em Santo André, um em São Bernardo e um em Mauá. A gente acabou de inaugurar o nosso campus novo em São Bernardo. Deus tem abençoado demais lá, é bom demais ver o que Deus está fazendo lá. E glória a Deus, e bom demais ver o que Deus está fazendo aqui também na Hague, né? Quando o Cauê me convidou, eu me senti privilegiado, gente, de verdade. Porque como é bom a gente poder estar em um ambiente em que a gente vê adoração genuína, em que a gente vê as pessoas se dedicando à obra. E isso não é sobre tamanho de igreja, isso é sobre tamanho de coração. Então, é um privilégio estar aqui, é uma honra estar aqui, em família, né? Todo mundo chegava, aqui é família, aqui é parente. E, gente, é bom demais viver em família. Às vezes dá uns ranços, eu sei disso, eu faço parte de uma família bem grande. Eu sou o caçula de 11 irmãos. E quando eu falei isso para a Neia, para minha esposa, ela falou, eu tenho também um montão de irmãos. Eu falei, mas não é mais que eu. Ela falou, somos em 12. Então, não deu para fazer festa de casamento, porque era muita gente. Só a família enchia a igreja lá, né, Cauê? Então, é muita gente. Mas, assim, viver em família é bênção. Mas viver em família nem sempre vai dar tudo certo. Às vezes, a gente precisa confiar nas coisas que Deus tem para nós, ainda que as coisas não deem certo. E, pensando sobre isso, pensando sobre que mensagem trazer, tem algumas mensagens que eu gosto, gente, de falar de novo. E Deus dá um novo entendimento, renova as coisas. E eu estava buscando, pedindo a Deus alguma coisa que pudesse fazer sentido para essa estação que a Hague está vivendo. Para essa estação que nós estamos vivendo, cada um. Não só como igreja, mas como pessoas, o nosso particular. E Deus me falou sobre isso, sobre promessas. E eu queria falar sobre promessas renovadas. Promessa é uma bênção, gente. O problema da promessa é que a gente não as tem. Quando a gente tem uma promessa, a gente não tem nada para pegar. Por mais que a gente diga, olha, eu estou vendo crianças, bebês, e eu posso dizer, a gente fala isso, né? O meu filho é uma promessa. Como o Cauê disse, eu sou casado com a Neia e pai do Murilo. O Murilo tem 14 anos. Viria comigo, eu digo que o Murilo é meu diácono. Quando eu vou pregar em algum lugar, ele vai comigo. A Neia está lá intercedendo por mim. Ela já falou, não vou, mas eu vou interceder por você. Mas o Murilo tinha uma reunião agora da iluminação. Ele serve na igreja em tudo que é área. Dificilmente ele está parado prestando atenção no culto. Ou ele está na luz, ou ele está no louvor dos pré-adolescentes, ou ele está fazendo, ou está na recepção, alguma coisa ele está fazendo. E eu posso dizer que o Murilo é uma promessa. Como cada pai aqui pode dizer que seus filhos são uma promessa. Mas é uma promessa realizada, sim ou não? A questão da promessa, muitas vezes, é quando a gente fala de promessa, a gente tem algo que não está na nossa mão. A gente tem uma palavra, a gente tem uma direção de Deus, mas não é uma coisa palpável. Porque quando eu pego, já deixou de ser promessa, virou realidade. Está aí a realidade, está ali a realidade. Então, quando está fácil para eu abraçar, para eu pegar, para eu beijar como uma criança, não é mais promessa, é uma realidade. Ainda que nós os chamemos de promessa,
Mas por que é uma promessa? Porque Deus nos deu a promessa lá atrás, mas hoje a gente já pegou essas promessas. E promessa é um negócio que a gente faz. O carnaval passou, então a gente diz que o ano começou. Eu sei disso, gente. Pelo menos na empresa onde eu trabalho, janeiro e fevereiro são os meses horríveis de venda. E como a gente vive de venda, é bem complicado. E aí, quando acabou o carnaval, o grupo dos gerentes falou, agora começou o ano. E quando começa o ano, o que a gente faz no começo de ano? A gente faz promessa. Não tem como não fazer. E eu queria ler com vocês algo sobre promessas, que está no livro de Josué, capítulo 21, no verso 45. E eu vou tentar me ater a esse versículo. Se tem um ponto principal que possa gravar no nosso coração nessa noite de quinta-feira, é essa promessa que está em Josué 21, verso 45. Esse versículo de Josué acontece quando Josué está no fim da sua jornada. Quem é Josué? Josué é o auxiliar de Moisés. Anda muito tempo com Moisés. Chega uma hora que Deus o transforma no líder de Israel. Moisés morreu. E Josué agora assume a liderança de Israel. E ele vai enfrentar muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Esse é Josué. E Josué recebe promessas de Deus. Desde quando ele saiu do Egito, cruzou o deserto, e enquanto ele está tomando posse da terra prometida, Deus vai dando promessas para ele. E quando chega no fim da jornada de Josué, nós chegamos em Josué 21, verso 45, que na minha Bíblia diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Eu queria liberar uma palavra sobre a tua vida. Será que você pode levantar a tua mão para receber? 2025, talvez para muitas pessoas já está no terceiro mês, mas para nós pode começar hoje, porque Deus pode começar a entregar promessas novas, renovadas para nós. E outra coisa, além de Deus nos entregar promessas novas, 2025 pode ser um ano em que promessas antigas vão começar a se tornar realidade sobre a tua vida, sobre a minha vida. Por que eu digo isso? Porque eu estou recebendo promessas de coisas que me foram prometidas por Deus 20 anos atrás. Hoje eu começo a viver algumas coisas, e como é difícil quando alguém diz, eu tenho uma promessa, mas eu não vejo o cumprimento dessa promessa. O que é que você tem? Eu só tenho uma palavra. O que é que você tem? Eu só tenho uma promessa. Mas nada, nada. E há quanto tempo? Há 6 anos. Há 12 anos. Deus me entregou uma promessa, mas essa promessa não se cumpre. E Deus nos traz essa mensagem hoje para nos lembrar que de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, todas elas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Quem é a nação de Israel hoje? Nós. Apesar do Estado de Israel existir lá na Palestina, lá naquela região do Oriente Médio, nós somos o povo chamado de Israel, o povo escolhido por Deus, a nação santa, chamada por Deus. Então nós somos esse povo. Então é o ano de promessas se cumprirem. Para alguns tem promessa cumprida correndo por aí. Mas é o ano de outras promessas começarem a se cumprir sobre as nossas histórias, pastor. Então passa o carnaval, começa o ano. E no ano novo a gente fala de promessa. E depois do carnaval, como o ano começou, a gente fala também de promessa. Quem é que já fez promessa? Fala a verdade. Quem é que já cumpriu promessa? Agora, quem já fez promessa e não cumpriu? Eu. Sabe aquela do começo de ano, de emagrecer, de cuidar da saúde, de ir para a academia? Eu prometo que eu vou comer menos e treinar mais. O que eu faço? Eu treino menos e como mais. A gente faz as promessas, difícil é cumprir as promessas. Isso não é um privilégio nosso, isso é bom. Pelo menos a gente está cercado de gente que também fez promessas e quebrou as promessas. Tem um aplicativo de treino para quem gosta de malhar, não sou eu, mas para quem gosta de malhar, tem um aplicativo de treino que tem 98 milhões de usuários, 98 milhões. E eles fizeram uma pesquisa, que as pessoas começam no dia 1º de janeiro a baixar dietas, regimes, planos de treino, e o aplicativo no primeiro dia do ano, às 6 da manhã, tem o seu pico de uso,
Porque todo mundo vai começar a treinar, porque fez uma promessa um dia antes, depois de comer pernil, panetone, peru, tudo com P, que podia comer, ele vai para a academia. Dia 1º, dia 2, dia 3, e aí esse aplicativo fez um levantamento de como as pessoas mantêm as suas promessas, e elas mantêm as suas promessas sempre até o dia 19, depois de 19 dias de treino, elas começam a desistir. 72% dos 98 milhões de pessoas, ou seja, mais ou menos umas 73 milhões de pessoas, deixam de treinar depois do dia 19. Então, quando a gente fizer a promessa de começo de ano, faça a promessa para começar depois do dia 20, para você ajudar o pessoal do aplicativo, para não ser aquele pico, fui lá em cima e agora caí. A gente quebra as promessas, sim ou não? Quem aqui já fez promessa de parar de comprar as coisas na Shopee? Meu Deus! Vou parar de comprar as coisas, vou parar de fazer promessa, porque às vezes eu não consigo cumprir essas promessas. Então a gente não confia muitas vezes nem na gente mesmo. Por isso é difícil para muita gente acreditar que Deus tem promessas para nós. Porque é difícil, porque a gente pega pelo nosso filtro, pela nossa régua, pela nossa balança. Se eu não cumpro as promessas, como é que Deus vai cumprir? A gente acha que Deus é parecido com a gente. E é sobre isso que eu queria falar. Porque quando a gente fala de promessas, a gente olha para o nosso próprio coração e diz, o meu coração não é tão fiel assim a ponto de cumprir as promessas. Às vezes você usa lá um aplicativo de música, o Spotify, o YouTube Music, qualquer coisa de música. Você escolhe uma playlist, sim ou não? Você cria lá as músicas que você gosta. Depois você pula as músicas que você mesmo escolheu. Você não confia nem na sua própria opinião. Você não confia nem nas suas próprias promessas. Eu gosto dessa música, vou deixar ela salva, coraçãozinho. Aí passa um tempo, você pula ela, não gosto mais. A gente não mantém as nossas promessas. Só acontece comigo isso, gente. Outro dia estava vendo uma playlist minha, falei, nossa, quem colocou essa música aqui? Fui eu mesmo. Então é melhor mesmo a gente não confiar nas nossas promessas. E o que eu faço então, pastor? Se eu não posso confiar nas minhas promessas, eu quero declarar para você, confie nas promessas do Todo-Poderoso. Ele tem promessas poderosas, de verdade, gente, eu tenho vivido debaixo de promessa. Por que eu posso falar hoje? Como o pastor falou aqui, como foi cantado aqui. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas como é difícil a gente assumir essas coisas. Eu tenho um testemunho pessoal. Eu trabalhei por 17 anos na General Motors. 17 anos de uma carreira bem consolidada. E ficava. Muitas vezes o gerente ou o diretor mudava de área e me puxava para lá. Estava com uma moral legal. Chegou uma época que eu tinha um carro designado para mim. Um belo de um carro. Tinha um cartão corporativo. E o glamour do crachá. Eu chegava na rua, parecia o William Bonner chegou na rua. Por quê? Porque tinha o glamour. Para os meus pais, cara, acertei. Meu filho funcionou, deu certo na vida. Aí depois de 17 anos, um dia, por causa de uma promessa, por causa de uma palavra, o que eu fiz? Pedi demissão da GM. Não me mandaram embora, eu pedi as contas, porque Deus tinha me dado uma promessa. E essa promessa estava ligada ao reino. Então hoje eu trabalho boa parte do meu tempo focado no reino. Eu também trabalho com empresa, presto consultoria para a empresa, do pastor da igreja. Então a gente acaba andando muito junto. Então quando eu preciso, às vezes eu estou na empresa pensando na igreja, às vezes eu estou na igreja pensando na empresa, misturou tudo, mas eu estou vivendo uma promessa de Deus. Sabe o que Deus fez? Multiplicou. Tudo aquilo que eu deixei para trás, por crer em uma palavra, em uma promessa, Deus tem multiplicado em todas as áreas da minha vida. E é isso que Deus quer nos inspirar hoje. Se você tem uma promessa, continue firme, crendo nas promessas que Deus tem. Ah, mas está demorando demais, já faz 10 anos, 11 anos. Eu recebi um processo depois de 22 anos. Quando ninguém mais já tinha expectativa. No final do ano passado, eu recebi valores de um processo de uma empresa que faliu há 22 anos. Eu lembro que na época da Copa de 2002, quando o Brasil ganhou, eu tinha um pouco mais de cabelo ainda, estava tudo ainda assim, 22 anos. Como é que eu creio numa promessa que vai se cumprir depois de 22 anos? Quase que eu cheguei igual a Abraão, que demorou 25 para ter um filho, para a sua promessa se cumprir. Então a gente começa a pensar nas promessas. E aí eu volto para Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor.
nenhuma delas falhou. Todas elas se cumpriram, e elas se cumprirão sobre a tua vida também. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Talvez você tenha promessas e está perguntando, Deus, quando é que elas vão se cumprir? Deus está falando, continua caminhando, continua avançando, continua crendo, porque o mesmo Deus que cumpriu promessa na minha vida, cumpre na tua. O mesmo Deus que tem cumprido promessa na vida de um monte de gente, vai cumprir na tua. Você não é a pessoa que vai ficar sem viver as tuas promessas. Se faz parte de Israel e faz, você também viverá as promessas boas que o Senhor tem. Amém? Em 1956, a revista Life americana inventou, sabe, quem aqui já foi estagiário? O estagiário é aquela pessoa que eles dão para fazer o trabalho que ninguém faz, sim ou não? E ele leva a culpa quando as coisas não dão certo, não é isso? A revista Life pegou um estagiário em 1956 e falou, você está fazendo o quê? Ele falou, estou aqui, para fazer o que vocês mandarem fazer. Tá bom, vamos fazer uma pesquisa, pega a Bíblia, e você vai ver quantas promessas existem. E ele pegou, e foi folheando a Bíblia. E depois de 1 ano e meio, ele separou aquelas que eram repetidas, aquelas que estavam em livros diferentes, mas eram a mesma promessa, e ele chegou a um número, e entregou para os seus líderes, está aqui, o número de promessas que a Bíblia tem. Eu não sei se você quer chutar quantas promessas a Bíblia tem. Alguém tem ideia? A Bíblia tem 7.487 promessas. 7.487 promessas nesse livro. Se você viver uma promessa de Deus por dia, você passa 21 anos vivendo debaixo de promessa. O que são as promessas? São lembretes que Deus nos dá. Ele vai nos relembrando para dizer assim, eu tenho algo para cumprir na tua vida. Enquanto eu não cumpro, eu te dou uma promessa. Ou então eu te dou uma promessa para dizer coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, toda vez que você olha para o céu e olha para o arco-íris, o que tem lá? Uma promessa de Deus, dizendo, eu nunca mais vou exterminar a humanidade com um dilúvio. É uma promessa. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para essas crianças aqui, o que eu vejo? Uma promessa. Deus dizendo para Abraão lá atrás, eu abençoarei a tua descendência. Somos nós. Nós somos o cumprimento da promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão. Então quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para uma criança, eu digo, eis aí uma promessa. Eis aí um descendente de Abraão. Eis aí um filho de Abraão. Alguém que vai colher os frutos da promessa que Deus deu para Abraão, e depois para Isaac, depois para Jacó, e por tudo que veio depois. Quando eu olho, por exemplo, e todas as coisas que Deus tem feito na minha vida, e você pode pensar todas as coisas que Deus já tem feito na tua vida, porque é muito bom a gente lembrar e trazer a memória, como a palavra diz, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? Promessa cumprida. Porque se uma promessa se cumpriu, aquela que ainda não se cumpriu vai se cumprir também. Então eu preciso crer que Deus tem promessas, e não só promessas, que essas promessas se tornam realidades. Eu lembro quando eu cheguei no espaço novo da nossa igreja, tudo que a gente via ali era a faixa de Gaza, porque estava tudo destruído, não tinha parede. Sabe a casa muito engraçada? Não tinha teto, não tinha nada, estava assim. 6 meses depois, quando a gente vê a igreja pronta, a gente fala, meu Deus. E eu imagino que tenha sido talvez com vocês a mesma coisa. Você pega de um jeito, você fala, eu preciso deixar bonito, organizado, bem pintado, bonito desse jeito que está. E o bom de quando você é visitante, você só vê as coisas boas. Então eu estou chegando aqui, estou vendo que está lindo. Mas talvez quem está aqui dentro fala, nossa, tem tanta coisa para fazer. Mas para quem vem de fora, gente, que é o que eu estava falando para o Cauê, estava falando para a Thalita. A nossa inauguração foi terça-feira passada, do novo espaço. E todo mundo falou, nossa, está lindo, está maravilhoso. E eu falando para eles, meu, se você soubesse, estava cheiro de queimado atrás do palco lá. Tem alguma caixa de som, alguma coisa pegou fogo, ninguém sabe o que foi. Mas subiu uma fumaceira, a gente preocupado com o bombeiro. Gente, tinha 2.000 pessoas naquele lugar. Como é que faz se pegar fogo? Então, assim, quem estava lá, estava na adoração, Ana Paula Valadão. Quem estava lá atrás, correndo, com gente reclamando que o carro ficou preso no estacionamento. O cheiro de fumaça. E tudo mais que estava acontecendo. Mas quem é da casa, vê. Quem não é da casa, não vê. Mas quando você vê assim, bonito do jeito que está, é o que? É uma promessa.
Deus já trouxe até aqui, Deus vai levar adiante em nome de Jesus. Eu quero declarar essa palavra sobre esta igreja. Deus te trouxe até aqui, Ele vai te levar muito adiante em nome de Jesus. Falar de promessa é uma bênção, gente. O difícil é crer nelas. E essa é a tensão que a Bíblia nos traz. Porque talvez para a gente que está aqui, para a gente que está online, falar de promessa é muito mais fácil do que crer nas promessas. Porque quando você vê alguém falando para você, e muitas vezes te inspirando, pô, eu já fiz isso, eu abri mão de tal coisa, eu estou cumprindo, estou vivendo o cumprimento de promessas, aí você fala, meu, por que esse cara veio aqui só para me dar dor de cabeça? Porque eu não estou vendo a promessa. Por que Deus faz com um e não faz com o outro? Como é que eu creio? Isso cria um ponto de tensão em nós. Como é que eu creio? É fácil falar, pastor, está tudo bem para você. Você chegou aqui dirigindo o seu carro, a saúde está aí, está indo bem, a família está bem, pô, bem casado, bem, um filho abençoado, servindo na igreja, mas e eu, que fui no médico e recebi um diagnóstico ruim? Como é que eu creio em promessa? Mas e eu, que ainda estou com a carta de demissão aqui no bolso, não tive coragem de falar para minha esposa que eu fui mandado embora? Mas e eu, que sou jovem e sofro bullying lá na escola? Você não está lá no meu lugar. É fácil falar da promessa, o difícil é crer nela quando eu estou sofrendo bullying na sala. O difícil é crer quando ninguém quer andar comigo, porque eu sou crente. Como é que eu falo de promessa? Quando a boa notícia não vem, quando o emprego não vem, quando as coisas não estão bem, quando o boleto chega e o dinheiro não chega para pagar o boleto. Como é que eu creio nessas promessas? Na hora da dificuldade, como é que eu acredito nas promessas? E essa é a palavra que Deus me deu. Porque quando eu preciso entender que as dificuldades vêm para mim, eu preciso ver o que a Bíblia fala sobre elas. E se não fala, porque não fala, mas fala. Ela fala sobre pessoas muito parecidas com a gente. Gente que andou com Jesus, e eu quero falar sobre uma pessoa que andou com Jesus, e pode nos inspirar nessa noite. Por 3 anos, o apóstolo Pedro andou com Jesus. E o apóstolo Pedro pode mostrar para a gente como é que a gente pode se apoiar na promessa, mesmo quando as coisas não vão bem. Porque quando as coisas vão bem, quando alguém vem e conta para você que a vida dela está indo de vento em popa, e você fica com uma raiva danada dessa pessoa, você fala, se eu pudesse eu matava, mas não pode matar. Nessa hora, a gente pensa e fala, Deus, por que acontece para essa pessoa? Por que não acontece para mim? Por que a promessa para ele acontece e por que não acontece para mim? Será que essa pessoa tem mais fé? Essa não é a resposta. Como o pastor disse, Jó era um homem de fé. E o dia da tragédia chegou para ele. E não qualquer tragédia. Todos os seus filhos morreram. Todos os seus rebanhos morreram. Tudo que ele tinha se perdeu. Jó não tinha fé? Tinha. Então as dificuldades virão independente da tua fé. As pessoas às vezes dizem, eu não sei se você já ouviu isso, a gente ouviu um monte, agora eu estou andando com Jesus, agora vai vir dificuldade mesmo. É nada, gente, vem dificuldade para todo mundo. É que quando a gente anda com Jesus, a gente começa a ficar percebido delas. Quando a gente não anda com Jesus, a gente acha que está tudo normal. O problema é normal, a doença é normal, tudo é normal. Aí eu ando com Jesus, o que acontece? Aí eu começo a achar, agora eu estou doente porque eu estou andando com Jesus. Não, gente, eu estou doente porque eu não cuidei talvez do meu corpo como eu deveria cuidar. Hoje eu fui fazer fisioterapia, 4 hérnias de disco aqui. Parece que eu sou saudável, mas está aqui, estava tudo. Fui fazer fisioterapia, acupuntura, aquelas agulhas lá. A moça falou, é ruim? Eu falei, não, a única hora que eu consigo parar e deitar por 20 minutos, deixa eu aqui na acupuntura mesmo. Espetou aquele monte de agulha, resolveu. Então assim, tudo está bem? Não, tem hora que dói. Faz 3 anos que eu estou lutando contra uma urticária, começa a coçar, coça aqui, incha tudo. Eu estou inchado, não é que eu estou gordo não, estou inchado. Mas a urticária me atrapalha. E muita gente já falou para mim, pastor, por que é que Deus permitiu isso? Eu falei, não sei. Mas eu continuo crendo na promessa de que Ele é poderoso para entrar com cura sobre a minha vida. A mesma coisa vale para nós, nas tuas dificuldades, Deus está te dizendo, continue crendo. Nas tuas dificuldades e impossibilidades, Deus está te dizendo, continue acreditando, porque Ele vai cumprir. Por quê? Porque cumpriu na vida de Josué, de todas as boas promessas do Senhor. A nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Então Pedro se parece com a gente. Eu gosto de Pedro, gente. Eu gosto de pregar sobre José, mas José me dá um ranço, porque José não erra.
Você vai ler José e fala, nossa, eu queria ser um homem igual José, mas não consigo. Eu queria ser um homem igual Daniel, mas não consigo. Daniel orava 3 vezes por dia. A gente malemar ora na hora da comida, no café, no almoço, na janta, está orado, estou igual Daniel. Não, Daniel tinha relacionamento com Deus. A Bíblia não fala, é claro que José teve seus erros, é claro que Daniel teve seus erros, mas a Bíblia não fala. Não fala das falhas deles. Agora, se fosse colocar a minha história aqui, um monte de erro. Por isso que eu gosto de Pedro. Pedro parece comigo. Pedro tem uma hora que ele está lá em cima. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Outra hora ele está lá embaixo. Pega uma espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Então assim, altos e baixos, parecido comigo. E eu acho que parecido com você. Porque a gente não consegue estar o tempo todo lá em cima. Mas nas horas da dificuldade, a gente tem que entender que Deus não se move por causa das nossas dificuldades, ou em falhas, ou impossibilidades. A promessa não é retirada cada vez que eu erro. Deus me trouxe aqui para dizer isso para alguém que está precisando talvez ouvir isso. Errei, perdi a promessa. Agora acertei, ganhei a promessa. Não, a promessa de Deus não depende da tua boa ação ou da tua falha. A promessa de Deus depende da promessa de Deus e só. Depende de uma voz de Deus. É claro que a gente vai lutar para estar sempre certo, para estar na presença, para buscar, fazer do direito. Mas a gente consegue toda hora? Não. Deus me trouxe aqui para dizer isso. Ainda que você erre. Eu errei aqui, estou lá embaixo. Agora eu acertei, agora eu errei, agora eu acertei. Deus traça uma linha. O nosso problema, pensamento humano. Nosso problema é achar que Deus traça uma linha no meio dessa onda de acertei e errei, acertei e errei. Deus traça uma onda aqui, a gente fica torcendo. Deus, tomara que eu morra quando eu estiver aqui em cima, porque eu vou para o céu. Porque se eu morrer aqui embaixo, lascou, estou no inferno, no mármore do inferno. Não, Deus está falando, não existe uma linha. Tem essa onda de erros e acertos, mas essa linha eu traço acima disso. Se você errou, você está aqui. Se você acertou, você está aqui. Eu não vou permitir que os teus erros façam com que as minhas promessas se percam. É claro que isso não é uma permissão para a gente errar deliberadamente. Mas isso é Deus dizendo para nós, as promessas que havia sobre a vida de Pedro se cumpriram. E Pedro não era alguém que você contrataria para a tua empresa. Pedro não era alguém, muito possivelmente, que pregaria nesse púlpito. Se a gente conhece Pedro, a gente fala, Pedro, você é legal, fica na porta. Se algum bandido entrar, você taca a espada, já arranca a orelha dele. Então, como Pedro se parece com a gente, tem altos e baixos. Uma hora ele está de boa, outra hora ele é sanguinário. Ele também faz uma promessa. Assim como a gente faz as nossas de começo de ano, Pedro faz uma promessa, só que a promessa dele é muito mais arriscada. Que promessa é essa? Está no livro de Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 31 até o 35. Então, Mateus 26, de 31 a 35. Imagina a cena comigo. É quando eles estão no cenáculo. Jesus já está sendo caçado. Então, eles estão no cenáculo, Jesus e os discípulos. No meio daquela cena, Judas sai, vai trair Jesus. Então, fica Jesus com os outros 11. Eles participam da ceia. Jesus dá várias instruções para eles. E aí, Mateus 26, 31 vai dizer: então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas olha a promessa que vem depois no verso 32. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. O que Jesus está fazendo aqui? Dando uma promessa. Depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Para aqui. O que é que tem aqui? Uma promessa de Jesus, sim ou não? Que promessa é essa? Eu vou morrer. Quando eu ressuscitar, eu vou na frente, lá na Galileia. Aí Pedro também falou, opa, se Jesus pode, posso eu também. Já sacou a caixinha de promessa dele. Aí Pedro, no verso 33, vai dizer: e Pedro respondeu: ainda que todos esses aí... Olha o Pedro se separando aqui, dizendo, esses 10 aí, porque Judas já foi embora. Esses 10 aí, é ralé. Esses caras vão falhar, eu não. Porque ele está dizendo, ainda que todos te abandonem, eu, Pedro, o bom, nunca te abandonarei. A gente às vezes tem uma de Pedro, não dá uma de Pedro? Olha como eu sou bom. Eles falharão, eu não. E a gente faz essa promessa maluca para Jesus, que a gente não vai falhar. A gente faz, Jesus, eu não erro.
E Jesus fala, sabe de nada, inocente, você vai errar. E Pedro está lá, e dizendo, eu nunca te abandonarei, verso 34, respondeu Jesus, asseguro-lhe Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, Pedro não estava num bom dia aqui, mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Eita Pedro, você conhece gente igual Pedro? Esses aí todos vão te negar, eu não. Esses caras aí, a ralé, pecadores, pilantras, vão errar com você, Jesus, eu não. Conhece gente assim? Juro por Deus, aí Jesus está falando, eu sou Deus, juro pela minha mãe mortinha. O que é que Jesus fala para Pedro? Pedro, daqui a pouco você vai me negar. Eu não, nunca te negarei. Pedro tem um monte de característica, algumas boas, algumas ruins, mas uma coisa Pedro não dá para negar, que é a continuação do verso 35, e todos os outros discípulos disseram o mesmo. O que é que Pedro tem? Pedro tem liderança natural. Quando Pedro enganou, dizendo que eu não vou te negar, os outros, nós também não. E Jesus está lá olhando, estou te vendo. Nós não negaremos também, todo mundo. Pedro prometeu uma coisa que ele não ia cumprir, e convenceu mais 10 a fazer o mesmo. Ou seja, Pedro é líder. Ele colocou todo mundo no padrão de Pedro. E a promessa, ela tem algumas coisas. Primeiro que a promessa, ela vai apontar alguns padrões. Segundo, que ela vai exigir de nós paciência, coisa que a gente nem sempre tem. E ela vai exigir de nós perseverança. Qual a diferença de paciência para perseverança? Paciência é eu esperar alguma coisa que não acontece. Perseverança é eu fazer com que alguma coisa que não está acontecendo comece a acontecer. Então paciência é passivo, espero. Perseverança é ativo, eu caminho em direção a. E nesse caso, perseverança é caminhar em direção à promessa. Mas primeiro Pedro estabelece um padrão. Que padrão é esse? Jesus, eu não vou falhar. Jesus, a minha promessa é, estou contigo e não abro. Daqui a pouquinho vai abrir. Daqui a pouquinho não vai funcionar. Então, primeiro de tudo, é que a promessa vai apontar padrões. E eu estou falando com Pedros aqui. Então, Deus está falando para mim e para você, que a gente precisa começar a nivelar o nosso padrão ao padrão do céu. Não aceitar que as minhas falhas são assim mesmo, eu nasci assim, eu morri assim e pronto. Não, eu vou tentar nivelar as minhas atitudes com o padrão do céu. Jesus está dizendo, eu tenho uma missão na Galileia, eu vou adiante de vocês. Pedro, você vai falhar, mas eu não vou te deixar. E eu não volto atrás na promessa que eu faço. Ou seja, Pedro estabelece um padrão que ele não vai cumprir. Jesus estabelece um padrão que ele vai cumprir. Mas eu preciso dar um desconto para Pedro, porque Pedro se parece comigo. Pedro não se parece tanto com Jesus. Então eu preciso dar um desconto para Pedro. Por quê? Ele não sabia o que tinha depois virando a esquina. E Jesus, eu não vou te negar. Ele não sabia que já tinha um monte de gente atrás de Jesus. Ele não sabia das coisas que vinham pela frente. E normalmente acontece assim com a gente. A gente faz promessas porque a gente não tem o panorama completo. Mas quando o panorama se abre para a gente fala, Jesus, quando eu prometi, lembra lá? Eu fiz a promessa, mas o dólar não era 6,30. Quando eu fiz a promessa, Jesus, eu não tinha o diagnóstico do médico, dizendo que esse negócio aí é mais grave do que eu pensava. Que essa tossezinha, na verdade, é uma broncopneumonia. Quando eu fiz a promessa, eu não contava com a traição de alguém próximo. Eu não contava com a traição de alguém que ia dizer que estava comigo e não ia cumprir a promessa. Então assim, Jesus, eu não tinha o panorama completo. Então eu quero te dizer, sobre todas essas coisas, que Jesus te entende. E entende Pedro. Porque Pedro só é Pedro porque Jesus o entendeu, senão a gente não teria Pedro na história. Pedro só está aqui porque Jesus o entende. Mais do que entende, ele entende as tentativas de Pedro, as promessas de Pedro e os episódios de Pedro que todos nós temos. Quando Pedro se levanta em nós e a gente quer xingar no trânsito, quando Pedro se levanta em nós e a gente quer devolver na mesma moeda, ou pior, a gente quer devolver numa moeda ainda pior, é Pedro. E Jesus está dizendo para nós, eu te entendo nessa hora, porque você ainda não tem o panorama completo, você não está vendo tudo do jeito que eu estou vendo. Então quando Pedro falha, o que é que Jesus faz? Ele não anula a promessa, ele corrige o erro, mas não anula a promessa.
É sobre isso que Deus está falando para nós hoje. As suas falhas não anulam a minha promessa. Então eu sempre vou te levar de volta ao caminho. Eu vou guiar você de volta para a trajetória. Mas eu não vou permitir que a minha promessa dependa da tua fidelidade, porque infelizmente nem sempre a tua fidelidade vai ser parâmetro. O que é o parâmetro de Jesus? A promessa é alto. A barra é lá em cima. Então ele fala, eu não posso baixar a minha barra. Eu vou manter a minha promessa, apesar da sua falta de virtudes. O que Deus está falando? A tua promessa não depende, muitas vezes, de você. É claro. Eu não sei se você já ouviu isso, ou se já falou isso. Quem tem promessa não morre. Pergunta para os 2 milhões que saíram do Egito e morreram no deserto. Havia uma promessa sobre todos eles. Mas só 2 homens que saíram do Egito chegaram na terra prometida. O resto morreu tudo no deserto. Por quê? Porque não estavam prontos para viver terra prometida. O coração deles ainda era coração de escravo. E Deus falou, na terra prometida não entra escravo. Ouvi algo poderoso do bispo Júlio Vertulo, um homem que eu admiro muito. Que ele disse que o que determina a entrada do povo na terra prometida não é o novo liberto nascendo no deserto. É o velho escravo morrendo no deserto. Ou seja, o que determina a nossa entrada na nossa terra prometida, na terra da promessa, não é as coisas novas que eu vou recebendo, mas as coisas antigas que eu vou deixando de fazer, e deixando de crer, e deixando de me travar e amarrar. Então Deus vem trazendo isso para mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Então Jesus entende Pedro, Ele entende a mim, Ele entende a você. Tanto ele entende Pedro, que a sequência imediata dessa conversa, Pedro, eu não vou negar, eu não sei o que lá. A briga de Pedro ali, a sequência imediata, acontece com Jesus chamando os 11 discípulos que estavam com ele ali, para orar com ele no Getsemane. É Jesus pegando todos nós aqui com as nossas falhas, as nossas debilidades, e dizendo assim, eu conheço você, eu estou te vendo, eu sei as suas falhas, ainda assim, vamos comigo ali no Getsemane orar? E ele pega nós pela mão e vai dizendo assim, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, apesar às vezes até da tua falta de fé nas promessas, vem comigo aqui, porque um tempo de oração faz com que as promessas comecem a ganhar vida dentro de você, porque você começa a falar com o dono dela. Porque tem uma coisa importante, a promessa nasceu debaixo de uma palavra. Jesus disse, eu vou adiante de vocês para a Galileia, uma promessa. Ela nasce debaixo de uma palavra, mas ela se cumpre debaixo de oração. Ah, Jesus, não cumpre promessa nenhuma na minha vida, mas está orando. Pelo menos está crendo que existe a promessa, está crendo que Jesus pode fazer. Porque é um contrassenso para Jesus colocar na terra prometida gente que não crê em promessa. Qual é a tua terra prometida? Talvez seja cura, talvez seja um casamento, talvez o que quer que seja. Se eu não creio, eu já dificulto a ação. Deus é poderoso para fazer? É. Ele pode fazer? Pode. Ele vai fazer? Não sei, você não crê, eu não creio. Mas se eu creio na promessa, eu torno a promessa, isso vai virando perseverança, não paciência. Eu não estou esperando parado aqui, eu estou avançando em direção à promessa, porque eu creio. Estou trabalhando em prol da promessa, eu estou atento ao que falam sobre a promessa. Eu me lembro que o dia que eu tomei a decisão de abandonar 17 anos de Chevrolet, foi um dia que eu cheguei na igreja, depois de uma viagem de trabalho, acabei de chegar, desci do avião, fui para a igreja, chegou na igreja, a pregação foi só para mim, o resto foi só de enxerido, mas porque eu estava atento. Falei, Deus, os movimentos estão se traçando para algo, fala comigo. E Deus usou alguém que de verdade, gente, ao ouvir a pregação, eu falei, Deus, o Senhor está usando a pessoa que eu menos tenho afinidade em termos de pregação, porque tem isso, fala a verdade. Tem gente que você ouve pregar, você fala, nossa, que incrível. Tem gente que você ouve pregar, você fala, ah, legal. Tem gente que você ouve pregar, fala, nossa, Deus falou mesmo. Afinidade. Deus fala, independente das pessoas. Mas era uma pessoa que estava pregando, que eu não tinha aquela afinidade de dizer, cara, que sedento que eu estou por ouvir essa pessoa. Mas o que eu tinha, vontade. Deus, as coisas estão se alinhando de uma forma, fala comigo. E Deus falou. E deu vontade de falar para o povo, vai tudo embora que essa palavra é para mim. 40 minutos, todo mundo foi enxerido, a palavra era para mim. E isso me fez tomar uma decisão.
E a decisão, Deus tem provado que ela foi uma decisão acertada, porque eu estava atento nos sinais que Deus estava mandando. E quando Deus mandava os sinais, eu falava, opa, esse aqui estou pegando. Então eu estava o quê? Perseverante, não só paciente. Eu estava avançando em direção àquilo que Deus tinha falado. Então Jesus faz o quê? Chama os caras, vamos ali orar comigo. E eu imagino Pedro, que acabou de prometer, tomou uma bronca de Jesus, fala, vamos ali orar, vamos lá, tá bom. E aí a gente vai para Mateus 26, verso 36, imediatamente depois. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse, sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. 37, levando consigo quem? O Pedro, aquele mesmo, para orar com ele, levando consigo o Sidney, com as suas falhas, com os seus erros, levando consigo o Cauê, com as suas debilidades, com as suas impossibilidades, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, chamados de Boanerges, os filhos do trovão, os caras que chamaram a mamãe, para falar com Jesus, mamãe, fala com Jesus, ó, qual que vai ser sentar à direita, à esquerda, filho de mamãe, gente, 2 bichos velhos, tem que chamar a mãe para pedir um lugar para Jesus. Então Jesus pega Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Que momento é esse? É o momento de maior angústia da história de Jesus na terra. Dos 33 anos dele na terra, esse é o momento de maior angústia. Esse é o momento que ele vai transpirar sangue, porque as veias se dilatam tanto que ele começa a transpirar. É o momento mais angustiante. Pedro acabou de falhar. O que é que Jesus fez? Não desistiu de Pedro. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Mesmo quando você falha nas promessas que você faz, Jesus não falha nas dele. E ele não falou com Pedro, vem orar comigo, Pedro. Sabe que Deus é esse, gente? É o Deus que eu conheço, que é um Deus de segundas chances. É o Deus de novos começos. Deu tudo errado, Jesus. Volta para cá, vem para perto de mim. Vem orar comigo aqui. Jesus, mas eu errei de novo. Ele fala, de novo, vem para cá. Quando eu vejo a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi não errava. Assassino, adúltero, fazia guerra quando não era para guerrear, quando era para ir para a guerra ele não foi. A maior luta dele foi a guerra que ele deveria ter ido e não foi. Falhou com os filhos, todo mundo errou. Você fala, nossa, como esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que se arrependia o tempo todo. A cada falha ele se arrependia e voltava, corria para o pé de Deus. Cada falha ele, Deus, eu sei que tem promessa sobre a minha vida, sobre a minha descendência, então deixa eu voltar. E Deus falava, volta, vem para cá, eu sou um Deus de segundas chances, terceiras chances, quartas chances, todas as chances, desde que você me busque. Eu sou um Deus de novos começos. Jesus não desistiu de Pedro, não vai desistir de mim, não vai desistir de você, gente. Talvez você fale, Jesus desistiu de mim, desistiu nada, para de mimimi. Jesus não desistiu das promessas que Ele tem para nós. Vamos assumir as promessas e falar, Jesus, estou de volta. Talvez você já tenha quebrado promessa, estou cansado de tentar, Jesus, já parei, vou desistir, esse emprego não é para mim, essa família não é para mim, esse casamento não é para mim. Jesus está falando assim, você só está cansado. E a resposta não é desistir, a resposta para o cansaço é descansar. Descansa, você vai ver que vai dar certo. Esses dias eu vi algo poderoso, que é verdade, e eu gostei muito de ver isso. O profeta Elias está na caverna, triste, depressivo, dizendo, sobrou só eu, mata-me, Senhor. Aí Deus falou para ele, come um pouquinho, dá um cochilo, vai dar tudo certo. Às vezes quando eu não estou bem, o que eu faço? Vou seguir o conselho de Elias, come um pouquinho, cochila um pouquinho, que vai dar tudo certo. Creia nas promessas, porque quando a gente está cansado, a resposta não é desistir, é descansar. Mas para os cansados, Jesus tem outra promessa, Mateus 11, 28 e 29, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
Como é que eu encontro descanso para minha alma? Perseverando, buscando promessa. E Pedro está o tempo todo com Jesus. Essa noite foi uma noite em que Pedro estava seguindo Jesus para onde fosse. Está no cenáculo, Pedro está lá. Está no Getsemane orando, Pedro está lá. Só que agora Jesus vai ser preso. E ele vai para a casa de Caifás. Estava tão bagunçada a questão religiosa na época, que a Bíblia diz que havia naquele tempo 2 sumos sacerdotes. Não pode ter 2 sumos sacerdotes. Tinha 2 sumos sacerdotes, estava uma bagunça. E Jesus vai para a casa de Caifás, sumo sacerdote. E Pedro vai até o quintal da casa de Caifás. Se você vai em Israel, se você quer ver geografia de Israel, você vai ver que pertinho do cenáculo fica tudo ali onde é o Monte Sião. Então tem o cenáculo. Do lado, coisa de 30 metros, fica a casa de Caifás. E a casa de Caifás tinha um quintal. E Pedro vai para lá. Lá hoje existe uma igreja católica chamada Igreja do Calicanto, que é a igreja do galo cantou. Por isso que ela tem esse nome. E aí, naquele quintal ali, é para onde Pedro vai. E estou imaginando eu aqui agora com meus botões. Pedro olhou, Jesus foi preso, foi para a casa de Caifás, está lá amarrado. Pedro olhou, viu o quintal, viu um monte de gente, falou: olha ali uma vergonha, vou lá passar. Porque ele seguiu Jesus. O que ele tinha dito? Te seguirei. Até aqui está beleza. Só que ele foi, não sabendo o que aconteceria com ele. Sabia que Pedro, nos 4 evangelhos, nega Jesus? Todos os 4 evangelhos vão mostrar essa passagem de Pedro negando Jesus, dizendo: não conheço esse homem e tal. Mateus, Marcos e João eram parceiros dele, amigos, andavam junto. Mas quando eles escrevem as histórias deles, eles não ocultam Pedro. Dedo duro. Ó o Pedro lá, tá vendo? Eu não, mas o Pedro. Eles entregam as falhas de Pedro. O Lucas nem estava na treta, mas pegou carona na conversa. Lucas não estava junto com eles, não era um dos discípulos. Lucas ouve depois a história e escreve o seu evangelho. Mas quando Lucas escreve o seu evangelho, Lucas vai falar da melhor maneira. Está Mateus 26, a partir do verso 69, conta a história de Pedro no pátio da casa de Caifás. Jesus está lá dentro, sendo interrogado. E Pedro está no quintal, está no pátio. Mateus 26, verso 69. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Primeira negação. 71. Depois, saiu em direção à porta, ou ao pendre da casa, onde estava outra criada, fofoqueira. Ela ouviu, e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Porque quando você anda com Jesus, o seu modo de falar denuncia. E se não denuncia, você está com um problema. As suas atitudes precisam denunciar. Por isso que às vezes o jovem está na escola, o jovem que anda com Jesus está na escola, as pessoas não querem muito estar perto. Por quê? Porque a sua fala o denuncia. Ele não está escamoteando, ele não está escondendo quem ele é. Ele não é uma pessoa aqui na igreja, aqui na RAG, e ele é outra pessoa na escola. Não, na escola eu tenho a minha postura, na escola eu não vou fazer isso. A gente conversou com o Murilo essa semana, carnaval, na sexta. Ano passado ele entrou na escola, quando ele ficou agoniado no canto, parecia um bicho acuado. E mandou uma mensagem para a Né, falou: mãe, me tira daqui. Porque tinha mulata sambando de biquíni dentro da escola. Esse ano ele falou: eu não vou. E a gente falou: glória a Deus, não vá. Por quê? Porque ele sabe a sua identidade. A fala dele o denuncia. A fala de Pedro o denunciava. Esse cara anda com Jesus, tem cheiro de Jesus, tem o sotaque de Jesus, usa gírias de Jesus. Seu modo de falar te denuncia. Versículo 74. Aí ele, Pedro, começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Isso é Mateus que está escrevendo. Mateus andava com ele. Mas Lucas vai dar uma outra descrição. Lucas 22, versos 61 e 62, para terminar essa história. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará
3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Por que eu gosto de Lucas descrevendo essa história? Porque Lucas dá um detalhe que nem Mateus, nem Marcos e nem João dão. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, antes de julgar Pedro, eu queria que você, e eu queria que o meu próprio coração entendesse isso. Mesmo quando Pedro erra, ele é perseverante tentando acertar. Como eu sei disso? Imagina que aqui é o quintal da casa de Caifás, é o pátio. Então Pedro está aqui, e a criada vem e diz: Pedro, você andava com ele? Pedro fala: não andava, Jesus está lá. Se eu dou uma dessa, o que eu faço? Na hora eu fico tão envergonhado que eu saio para cá. O que é que a Bíblia fala? Pedro estava no pátio, a criada disse: você conhece? Ele falou: não, não conheço. Primeira negação. Quando a segunda criada fala com ele, ele já não está mais no pátio, ele está no alpendre, ele está na porta. Quando a terceira pessoa diz: você andava com Jesus? E ele diz: não, eu não andava. Onde é que Pedro está? Dentro da casa, porque Lucas vai me dizer que Pedro foi olhado diretamente nos olhos por Jesus. Não dá para Jesus olhar Pedro quando ele está no quintal, não dá para Jesus olhar Pedro quando ele está no alpendre, mas dentro da casa, Jesus olha para Pedro, porque toda vez que Pedro caía, Pedro fazia o seguinte: eu estou caindo, mas eu estou indo para perto de Jesus, eu estou errando, mas eu vou para mais perto de Jesus, eu não estou acertando Jesus, mas eu preciso estar perto do Senhor, porque quando o Senhor me olha nos olhos, eu vou ter que chorar amargamente, porque eu vou ser transformado. Jesus não está falando para a gente: quando você errar, foge da minha presença, mas quando você errar, corre para a minha presença, porque o quanto antes você se arrepender das falhas, você vai estar mais perto do céu, você vai estar mais perto do meu coração, vai estar mais parecido comigo. Pedro tinha desistido, ele chorou amargamente: vai embora, mas Jesus não desistiu dele. As pessoas podem acusar Pedro, mas eu vejo um homem que quando ele falha, ele tenta ir mais perto de Jesus, ele tenta se corrigir, ele tenta chegar mais perto do coração de Jesus. Mesmo assim, depois de 3 tentativas, o que Pedro faz? Desiste da promessa, ele volta a pescar. Mas Jesus não desiste dele. Às vezes a gente acha que Jesus vai desistir da gente também. Jesus não desiste de você. Não adianta correr, deixa eu te falar, ele não vai desistir de você. Esse é um dos pontos bons da onipresença de Deus. Onde você estiver, ele vai estar, porque ele está aqui dentro de nós. Então toda vez que a gente falha, a gente quer fugir dele, ele fala: vem para mais perto, a ponto de eu conseguir olhar nos teus olhos, porque quando eu olhar nos teus olhos, não tem como você não ser transformado ou transformada. Jesus é crucificado, Pedro correu, e todos os outros também. Quando Jesus ressuscita, onde é que ele vai encontrar os discípulos? No mar da Galileia. Por que isso? Porque ele tinha prometido: quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês na Galileia. E o que Jesus faz? Chama Pedro, está todo mundo no barco: Pedro, vem aqui, quero ter uma conversa particular com você, para renovar a minha promessa. E ele abraça Pedro, imagino: você me ama, Pedro? Amo. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro, mais do que esses outros que você disse lá no cenáculo? Amo, Jesus, tu sabes. E ele ficou triste, mimimi, chateadinho com Jesus, porque Jesus perguntou 3 vezes. O que Jesus estava fazendo era reafirmando quem era Pedro. Você me negou 3 vezes, você vai ter que me afirmar 3 vezes também. Você errou comigo 3, então você vai ter que dizer que você me ama 3 vezes. Para quê? Não era para Jesus perdoá-lo, mas era para Pedro se arrepender e entender quem ele era. Porque quando a gente pede perdão para Deus, não é para Deus nos perdoar, sabia disso? Quando você pede perdão, é para você se arrepender. É claro que Deus nos perdoa, porque se nós confessarmos os nossos pecados, somos perdoados, encontramos perdão e misericórdia. Mas quando eu confesso, algo se move dentro de mim, e o quê? Eu me arrependo. Eu vi casamentos restaurados só depois que os maridos que traíam pediam perdão para suas esposas, porque ele sentia como era horrível se arrepender. O arrependimento dói. Então Pedro também nessa hora, dói para ele ouvir de Jesus: você me ama mesmo? E ele fala: Jesus está duvidando de mim? Jesus fala: a questão não sou eu, a questão é você. Você precisa crer que você me ama, porque Pedro achava que não amava mais. E a gente precisa crer que Jesus tem promessas para nós, e nos ama também, porque senão a gente abandona no meio do caminho, a gente para. A partir dali, Pedro seria quem? Ele seria o líder da igreja que ia se levantar e impactar o mundo.
Então cada passagem que a gente lê é um desafio para Pedro. E mesmo assim, com todos os desafios, Pedro estava colado em Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que todo mundo aqui, esteja online, se parece com Pedro. Nós somos muito mais Pedro do que José. Somos muito mais Pedro do que Daniel. Somos muito mais Pedro do que Maria. As nossas falhas nos denunciam muitas vezes. Falhamos nas promessas de começo de ano. Mas se fosse só essas, estava bom demais. O problema é que a gente falha em outras promessas no decorrer da vida. E Jesus não falha em nenhuma. Porque Josué vai me lembrar. Porque de todas as promessas de Deus ao seu povo, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas elas se cumpriram. Essa não é uma palavra de condenação, essa é uma palavra de esperança, porque as promessas de Deus não morrem e não são canceladas. Um homem que eu gosto de ler, chamado Dwight Lyman Moody, um dos grandes pregadores da história, ele disse que se um homem se alimentar das promessas de Deus por 30 anos, não falará mais da sua pobreza ou da sua dificuldade. Porque quando você lê as promessas, você começa a esquecer dos problemas. Quando você foca nas promessas, você esquece de outras coisas. Pastor, isso é impossível. Deixa eu te dar um exemplo. E esse exemplo vale muito para os homens. Quando você quer comprar um carro, que carro que você vê na rua? Só aquele. Somem todos os outros. Por quê? Você está focado naquilo. Quando eu estou focado nas promessas, os problemas começam a desaparecer. Não é que eles sumiram, é que eu parei de olhar para eles. Eu não olho mais outro modelo, eu olho só aquele. E Deus está falando, comece a olhar para as promessas que eu tenho, porque se for de Gênesis a Apocalipse, com os olhos atentos na promessa, nunca mais a murmuração vai tomar posse da nossa boca, da nossa língua. Então, se você conhece gente murmurenta, fala para ela, olha, sabia que na Bíblia tem 7.487 promessas? Foca na promessa que você vai esquecer da murmuração, porque quem tem promessa não tem olho para a circunstância, e isso é poderoso. Circunstância é o oposto de promessa. Apesar delas estarem muitas vezes próximas uma da outra, a palavra da onde vem circunstância é a junção de duas palavras no latim, circum e instantia. Circum é que está perto, instantia é que está de pé. Então a circunstância está de pé do seu lado, te dizendo assim, vai dar errado, não vai funcionar, esquece essa história, promessa é para os outros, promessa é para o pastor que foi lá falar, não serve para você. E aí, para você olhar para a promessa, você tem que tirar o olho da circunstância, só que a circunstância está perto. Circum, próximo, instante, é de pé, apontando o dedo para você. E a promessa está onde, pastor? A promessa está longe. Eu não estou vendo, eu só preciso crer. Mas tem coisa que eu não estou vendo. E como uma mãe que carrega um bebê no ventre, ela ainda não está vendo, mas ela sabe que está lá, ela sente, ela percebe. A promessa tem que ser, vai sendo sobre nós gerada. Nós vamos tendo uma gestação de promessas. Porque quando Deus nos dá, entrega na nossa mão, a gente fala, eu criei durante todo esse tempo, que ela já existia. Eu não conseguia pegar na mão, mas ela já existia. Eu não conseguia ver, mas ela já existia. Eu não conseguia nem dar nome ainda para ela, mas ela já existia, porque ela estava debaixo da vontade de Deus. Então eu creio que a experiência de Josué, de crer nas promessas e declarar, testemunhar no final da sua vida, que ele cria nas promessas, vale para nós. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Qual é a missão para nós? Que nós precisamos sair dessa quinta-feira com uma missão. E que missão é essa? Comece a ver promessa em todas as coisas, no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres do lar. Quando estiver dirigindo, comece a olhar e buscar as promessas, e o seu futuro vai ser poderoso. Há uma promessa na qual eu confio, e para isso eu gostaria de exemplificar. 2 Coríntios 1, tem uma promessa poderosa. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 a 22, e eu acabo aqui. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, vou repetir, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Verso 21, 2 Coríntios 1, 21. Ora, é Deus quem faz que nós, diga comigo, nós, e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade,
e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Eu vou repetir porque isso é poderoso. 2 Coríntios 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, quem tem promessa aqui? Pelo amor de Deus, levante sua mão, porque eu estou falando com você, que você tem promessa. Tem, fora as 8.487 da Bíblia, tem promessas que são específicas tuas, que são direcionadas para você. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então ele diz sim, e nós dizemos amém. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, nos encheu com o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu não sei se você ficou curioso, mas o que tem aqui, se você olhar daí, talvez você não consiga diferenciar. Tem o mesmo rótulo, sim ou não? Tem a mesma cor, sim ou não? Tem o mesmo formato, sim ou não? E cada uma dessas latas pode me representar, pode te representar. Comecei disso. Aos olhos naturais, essas duas latas são idênticas. O que separa essa da outra? É que essa lata aqui pode representar gente que tem promessa, mas não crê nelas. Que tem promessa com o povo de Israel, mas não entende isso. E por causa disso, ela não se permite ser cheia, e ela não se permite ser selada. A diferença de uma para outra é que uma está cheia e a outra está vazia. Uma está aberta e a outra está selada. A diferença é que quando você chega em um ambiente e as pressões do dia a dia vêm, e elas vêm, sim ou não? Vêm as pressões, vêm as dificuldades. Nessa hora, o que é que eu faço? Quando eu não estou cheio, as pressões vêm sobre a minha vida. E aí, eu começo a ser amassado por elas. Por quê? Porque eu não estou cheio. Porque eu não estou selado. Porque eu não creio nas promessas. E a minha vida fica como essa lata, destruída, sem utilidade. Mas não tinha o mesmo formato? Não parecia? O rótulo não é igual, não é a mesma cor, o formato é o mesmo, a diferença é que não estava cheio. Mas pega você cheio do Espírito, pega você vivendo debaixo de promessa, pega você vivendo tudo aquilo que Deus tem para a tua história, pega você crendo que cada uma dessas promessas é para você, não é para 2000 anos atrás, pega você assumindo as promessas que Deus tem, e falando, Deus, quando eu sair da Hag nessa quinta-feira à noite, eu vou começar a olhar para todas as coisas, buscando promessa. Onde é que tem promessa? Onde é que tem? No meu trabalho tem promessa, na minha casa tem promessa, nos meus filhos tem promessa. Ah, pastor, mas vão vir as dificuldades. Quando vierem as dificuldades, o que vai acontecer com você é isso aqui. Você está selado, você está cercado e você está fechado, então não tem como cair. E não é que eu estou me apoiando no braço esquerdo aqui, segurando nesse púlpito, é porque essa lata está selada, e porque ela está selada, ela suporta 90 quilos, e porque ela está cheia, ela suporta o meu peso, e Deus está falando, você precisa ser como essa lata, cheio e selado, nada toma a tua promessa, as pressões virão e você não vai ser abalado, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, fará com que você olhe para as promessas e não para as dificuldades. Será que você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Nós vamos orar porque Deus tem para nós isso aqui e não isso aqui. Deus tem para nós sermos cheios e cheios das promessas. Deus não me trouxe aqui à toa, mas me trouxe aqui para dizer para a gente aqui que está talvez já duvidando das promessas, mas não se cumpre na minha vida. Vai cumprir, porque é uma promessa. Uma promessa de homens talvez não se cumpra, uma promessa feita por Deus se cumprirá com certeza, porque eu creio no que Josué escreveu, de todas as boas promessas de Deus, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Todas as promessas que Deus tem sobre a tua história vão se cumprir. Todas as promessas que o Todo-Poderoso tem para a tua jornada vão se cumprir. Você não vai chegar no final da vida dizendo, nossa, quanta coisa ficou para trás. Não, você vai tomar posse das promessas que Deus tem para a tua vida e vai viver debaixo dessa promessa. E como Pedro, ainda que quando as coisas falharem, quando não der certo, o Espírito Santo que mora dentro de você e que te selou, como diz 1 Coríntios, Ele vai fazer com que o teu coração esteja tão cheio que quando você falhar, você vai falar, Jesus, eu preciso voltar
para o Senhor olhar nos meus olhos e eu me arrepender e voltar para o caminho, porque o Senhor tem uma promessa sobre a minha história, como tinha sobre a vida de Pedro, como tinha sobre a vida de José, de Daniel, de tantas outras pessoas, até chegar em 2025, sobre a tua história. Deus tem uma palavra para você, não é à toa que você veio até aqui, e em nome de Jesus, saia deste lugar, olhando para as promessas que o Senhor tem, porque hoje é dia de Deus renovar promessas. Talvez você não esteja vendo as promessas, Deus está falando, não precisa ver, só precisa acreditar que eu sou poderoso para cumprir cada uma delas. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Feche os teus olhos se você puder. Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque tem gente na Hag aqui presencialmente, tem gente online que está precisando, Senhor, voltar a entender que há promessas sobre a vida delas, sobre a história delas, Senhor, sobre a história desse homem, Pai, que talvez já tenha perdido a esperança. Eu oro, Senhor, para que a tua graça venha visitar, Senhor, para que a tua misericórdia venha fazer com que a perseverança, Senhor, possa começar a se mover e haja um tempo, Senhor, de aceleração sobre a vida dessa pessoa, naquele sentido, Deus, de olhar para as coisas como promessa, e saber, Senhor, que ainda que as coisas pareçam tão difíceis, as circunstâncias estejam de pé, apontando a nosso lado, dizendo, não vai dar certo, o Senhor está nos chamando e dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós, e nós cremos nisso, Senhor, nós recebemos isso, e declaramos que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós celebramos o teu nome, nós te agradecemos, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Gente, eu não gosto de perder a oportunidade. Eu sei que todos aqui estão praticamente em família, todos se conhecem aqui, mas se alguém tiver hoje a necessidade de uma oração específica, eu queria te convidar, filho, até aqui à frente. Eu imagino que todos que estão aqui já fazem parte da família de Deus, mas talvez se alguém aqui não fez um convite para Jesus entrar na tua vida, na tua história, eu queria convidar você a vir até aqui à frente. Se você está online, eu não sei quantas pessoas estão, mas talvez você precise de uma nova jornada com Jesus. Eu quero te convidar a digitar aí no chat que você quer um novo começo. E eu sei que Jesus vai te alcançar, porque Ele é poderoso. E a nossa oração, como diz a minha esposa, ela tem asas e voa. E ela chega e alcança onde quer que você esteja. Se tiver alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus, voltar para Jesus, vem para cá, eu quero orar por você. Se você já fez essa oração, eu fico feliz demais e glorifico o nome do Senhor. Mas eu nunca posso perder uma oportunidade, porque talvez seja a única que essa pessoa terá na sua história. Então eu não perco a oportunidade de convidar as pessoas a andarem com Jesus, porque não tem coisa melhor do que andar com Cristo. Amém? Se tiver alguém, vem para cá. Se não tiver, eu já vou chamar o pastor e eu sei que Deus vai continuar falando com a gente. Amém? Pastor, muito obrigado pelo privilégio, por me permitir, por um tempo, assumir esse púlpito. É uma honra, é um privilégio. Obrigado. Que Deus abençoe a casa, que Deus abençoe a Hag, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Estenda as mãos para cá, irmãos. Pastor Sidney nos abençoou nessa noite. Abençoe a casa dele. Abençoe a família, o ministério. Peça para que o Senhor vá com ele. Tudo que leva o nome do pastor Sidney, Pai. Como o Senhor tem soprado durante estes anos, Pai, do posicionamento do teu filho, Pai. Como ele foi bênção, Senhor, a este lugar. Como ele foi bênção a este povo. Como ele foi bênção, meu Pai, as nossas vidas nessa noite. Ele possa ser, Pai, não só em São Paulo, não só em São Bernardo, não só no estado de São Paulo, Pai, mas no Brasil, Pai. Senhor, sopra o nome do teu filho, para que ele continue sendo canal de bênção, instrumento do Senhor nessa terra, como um dia o Senhor fez a promessa a ele, aos pais, e hoje está se cumprindo, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e jamais volta vazia. Obrigado, Jesus, te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória, aplauda ao Senhor, irmãos, amém? Você foi abençoado nessa noite, irmãos, amém? Se Deus dependesse, irmão, da nossa fidelidade, da nossa
possibilidade. O mundo estava perdido, irmão. Aí a Bíblia diz assim: ainda que fomos infiéis, todavia, Ele permanece fiel. Mas por que isso? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele fosse igual a gente, irmão, birrento, mimizento, como o pastor disse, a gente estava perdido, irmão. Ah, é? Você fez isso? Agora você vai ver. A gente faz isso, né? Ah, é? Você fez isso? Agora você vai ver, eu pagar na mesma moeda. Deus não é assim, irmão. Ele vai alinhando a gente. O olhar dele penetra a nossa alma e alinha, irmão. Penetra. A Bíblia diz que a palavra dele vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, irmão. E lá ele discerne, lá ele alinha. Meus irmãos, é a trena do céu. Como é o outro que alinha lá, Glauco? O que é? Como é o plumo, Michel? É o plumo do céu, irmão. É a palavra de Deus. Nessa noite veio o plumo do céu para nós aqui, irmão. Quem tem promessa aí na vida, amém? Quem tem promessa? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E receba esta palavra no teu coração. Todas as promessas, tudo aquilo que foi dito sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, a palavra é dele e ele vela por sua palavra para a cumprir. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar agradecendo a Deus. Pastor Sidney, foi um privilégio ouvir o Senhor. Que Deus te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. A cada um dos irmãos, você que está na live, Deus abençoe. Se você puder, se inscreva nesse canal, compartilhe esta palavra com seus amigos, para que mais vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor independe da nossa condição, independe, Senhor, da nossa atitude, mas mesmo assim, Tu és misericordioso e nos alinha, Pai, nos coloca no plumo, nos coloca no lugar que deseja para nós, como foi com Pedro, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Pedro que habita em mim, quantas vezes, Pai, ele diz que te seguirá até o fim, ele diz que vai contigo, Pai, e não vai abrir mão, mas no momento seguinte, quando ele vê o quadro todo, Pai, desiste. Ah, Senhor, fica triste, amargurado, não crê nas promessas, Pai, mas o Senhor sempre prepara Senhor, um sinédrio, o Senhor prepara, Senhor, um lugar que possamos chegar mais perto de Ti, e quando chegamos, o Teu olhar nos constrange, o Teu olhar nos alinha, e foi o que o Senhor fez nesta noite, Pai, que esta palavra nos coloque no plumo do céu, crendo nas promessas que Tu fez para cada um de nós. Essa palavra possa ecoar em nossos corações, não só agora, mas a partir de hoje, todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção e potente mão. Toda investida de Satanás, toda investida do inferno, seja quebrada, em nome de Jesus. Nos ajude para a honra e glória do Teu nome. Cura os enfermos, liberta os cativos, Pai. Opera grandemente através de nós, em nosso trabalho, em nossa família, em nossa vizinhança, tudo sempre para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Nós vamos dizer: abrace o seu irmão, lembre ele que ele tem uma promessa sobre a vida dele, amém?